Queridos, quantos foram impactados semana passada pela pregação da Miriam Duarte? Eu fui. Nossa, que bênção, né? Então, assim, é tão gostoso a gente ver como que a graça de Deus é abundante e flui com conhecimento na vida das pessoas. Eu saí tão edificado conversando com a minha esposa aqui. Quantos foram edificados pela vida do pastor Gui, né? Domingão. Né? O Gui estava estilo pentecostalzão. Eu mandei até um gif para ele, de um pastor que pega o casaco e bate os irmãos, vai caindo assim. Eu falei, era o Gui no culto. E eu vejo que o Espírito Santo ele tem apontado uma direção. Eu confesso que esse tema que eu pensei, a gente foi Fogo Intenso. Quem foi para Fogo Intenso? Levanta a mão. Quem não foi, levanta a mão. Perdeu. Algo único. Sim ou não? Quem foi? Foi muito, muito, muito edificante, muito profundo e muito palpável a glória de Deus. O renovo que Deus fez na nossa fé lá foi algo extraordinário. E assim, no sábado eu tinha um casamento, e eu fui com a minha esposa para o casamento, eu não pude pegar o encerramento. E na descida, o Espírito Santo começou a ministrar comigo, eu compartilhar com ela, o tema dessa palavra, 3 dimensões da salvação. Eu até explanei um pouquinho aqui na ceia, e eu queria orar antes de começar a palavra aqui, para a gente poder receber do Senhor. Aleluia, Jesus. Jesus, a Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor me dê graça para transmitir o Teu coração aos meus irmãos queridos. Eu peço, Senhor, traz revelação, unção, traz, Senhor, restauração, aquele que precisa de restauração, e amplia a nossa visão para que nós possamos enxergar o Senhor e aonde o Senhor está nos apontando. No nome santo de Jesus eu peço o Teu favor e que o nosso coração como boa terra para receber essa semente, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Jesus. Então, conforme eu estava falando, a gente estava descendo, o Espírito Santo começou a ministrar comigo sobre os 3 aspectos da salvação, as 3 dimensões da salvação, que é justificação, salvação, justificação, santificação e glorificação. E o momento da ceia, o momento mais profético que Deus ele quer que eu e você tragamos à memória esses 3 ápices da nossa caminhada cristã: a justificação, a santificação e a glorificação, que eu e você precisamos ter muito claro sempre isso, que sempre aponta a nossa identidade nele. Então você que está com a sua Bíblia aberta, se não estiver, acompanhe no telão, Filipenses capítulo 2. Aqui falando desse processo de salvação. Filipenses 2, a partir do verso 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele coloca uma pérola tão preciosa, de nós colocarmos em ação a nossa salvação, porque provém de Deus o querer e o executar. Até aqui, todas as coisas que nós fazemos é simplesmente resposta daquilo que o Senhor já fez. A salvação e justificação em Jesus é a resposta que nós temos daquilo que Ele fez na cruz. Então, por isso, esse primeiro ato da dimensão da nossa salvação, qual é? A justificação. E o que seria justificação? É o ato que se acontece no passado, da nossa conversão. A justificação foi quando nós chegamos ao Senhor, com a nossa consciência um dia, tendo a real ciência, pequei e afastado estou da glória de Deus e preciso de restauração. Esse é o primeiro passo de justificação, porque é onde nós encontramos justificação através da comunhão, através do sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Então a justificação é o ato que acontece passado, dos nossos atos passados. E olha que interessante quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Roma, ele falando desse poder que há no Evangelho, que é a clareza que eu e você temos que ter todos os dias. Romanos capítulo 1, a partir do verso 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é
poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu e depois o grego. Porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aqui esse passo tão marcante que começa a salvação. Não são as nossas obras, não é mérito próprio nosso, não é os nossos sacrifícios que nós fazemos. É tudo mediante a fé. E fé em quem? Aquilo que Jesus já fez na cruz. Então nós temos que ter sempre essa consciência da justificação através de todos os atos. O Gui, se eu não me engano, domingo ele falou que ele estava vindo para cá, para a igreja ministrar, e ele sentiu que tinha gente que não se perdoava. Queridos, eu confesso que direto e reto eu tenho essa mesma impressão clara de pessoas que estão carregando um fardo de culpa, que não se perdoam, e pelo simples fato de não se perdoar não consegue ter o acesso do perdão dos céus. Aí você vai falar: não, Du, você já está viajando demais. A Bíblia fala: se nós não perdoarmos uns aos outros, nós não recebemos perdão do Senhor. Agora imagina se você não se perdoa. Quando você erra, aquele frio na barriga, aquele peso na consciência que o Espírito Santo sabe fazer, sim ou não? Né? Pelo amor de Deus, às vezes você está para dar ali naquele trânsito uma buzinada mais nervosa, você já sente a mão ficando leve, o Senhor falando: pega leve, executa o fruto do Espírito da mansidão, abençoa o irmão, graças ao irmão, eu cheguei atrasado, né? Tudo mais, você faz isso no trânsito. Então o Espírito Santo, ele vai trazer esse convencimento que eu e você precisamos ter diariamente. Essa fé no Senhor, que é a obra que Ele já fez, é uma obra única, redentora. Então, encarar esse peso e jogar esse peso de culpa diante do Senhor. E aí começa esse processo da justificação mediante a fé, que Romanos 3, o apóstolo Paulo, ele começa a explanar que essa é uma atitude natural de quando nós começamos a caminhar em fé, que é trabalhar em cima de lei, de meritocracia. Eu faço por merecer. Então, se agora eu fizer essa coisa, eu vou ser mais amadinho de Deus. Se eu fizer isso, eu vou garantir a minha salvação. Não, olha o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 3, a partir do verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunha a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é o primeiro passo que nós temos que sempre olhar. Todos pecaram. Continuando: pois todos pecaram, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Essa é a razão da nossa esperança. Essa é a razão da nossa fé. O passado justificado em Cristo Jesus. Eu e você não precisamos oferecer sacrifícios, eu e você não precisamos se sacrificar para sermos salvos. Há justificação e salvação em Cristo. Então essa é a razão da nossa fé. Quando Paulo escreve falando para nós termos sempre a ponta da nossa boca, a ponta da palavra, a razão da nossa fé, essa é a razão da nossa fé. Essa chave de Romanos 3, o resumo principal desse capítulo é isso aí: todos pecaram, mas justificados em Cristo, perdoado. Toda vez que eu olho para esse versículo, acende a esperança e um fogo no meu coração, sabendo de uma coisa: eu sou amado. Eu sou amado. Essa é a maior verdade que eu e você temos que caminhar sempre no nosso coração. Somos amados pelo Pai. Continuando aqui, aqueles que creem a salvação, para aqueles que creem a salvação e para quem não crê, condenação. Então, o que seria justificação? Justificação é o ato da qual Deus fez para que eu e você pudéssemos caminhar para o segundo passo, da santificação. E a santificação é um processo nele. A santificação não é só ausência, abstinência, você não pecar, não beber, não fumar, não torcer para Corinthians aos domingos, né?
você não fazer coisa errada, não roubar, matar e destruir. Isso não é santificação, isso mais fala de um caráter moral que nós devemos ter. Uma pessoa de um bom caráter moral devia roubar? Sim ou não? Devia beber? Devia adulterar? Isso aplica a caráter moral, mas a santificação aponta para o propósito que Deus tem para mim e para a sua vida. Qual é? Nós sermos semelhantes a Cristo. Você olha quando o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta para Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, ele fala algo tão profundo, logo no segundo versículo dessa carta, que eu e você temos que nos atentar e ansiar a praticar isso. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aqui o apóstolo Paulo, ele aponta o nosso chamado para sermos santos, separados, povo exclusivo de Deus, como Pedro escreve em 1 Pedro 3, falando da geração eleita, sacerdócio real. Então existe um chamado prioritário, principal, a santificação, a santidade. Por isso, cada dia mais um cristão tem que se ansiar e desejar se parecer com o Criador ou com aquele que o chamou, com Jesus. Então essa vida santificada a qual nós devemos ter, começa no processo. Eu estava vindo aqui e pensando que a nossa caminhada cristã, até chegar no ponto final, que é a glorificação, é como se fosse uma escada. A escada começa com o passo da justificação, e você está andando nessa escada da justificação, você começa a encontrar ali cura, autoestima levantada, um monte de processo que o Senhor começa a fazer. Fé em Deus, confiança no Senhor, obediência à palavra. E aí entra a outra parte da escada, que é a santificação. Santificação. Um dos passos da santificação, carregar a sua cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E é uma das partes mais difíceis, muitas vezes nós fazemos ao longo do tempo dentro da igreja. Por isso que cada dia a santificação, ela começa em nós da seguinte maneira: esvaziando as nossas mãos e nos esvaziando para receber do Senhor aquilo que Ele tem para dar, que é sempre bom, perfeito e agradável. Toda vez que nós somos cheios de nós mesmos, nós temos uma tendência de estar nos afastando daquele chamado principal do Senhor. Então essa santificação começa com isso, carregando a cruz. Outro passo da santificação, que é a determinação. Queridos, a determinação, fé, nós temos que ter uma fé obediente, uma fé que crê mesmo, uma fé devocional ao Senhor, mas nós temos que ter uma fé determinada. Não é estranho a cada ano você olhar as estatísticas saem no Brasil, que há 40 milhões de convertidos e 35 milhões de desviados. Será que esse é o propósito de Deus? Você vem na igreja, recebe a salvação, crê no Senhor e para no meio do caminho, desvia. E a palavra é muito clara quando fala em Hebreus que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. A Bíblia é muito clara quando fala que o Senhor não tem prazer nos que retrocedem. Jesus fala no Evangelho que, ai daquele que se afastar, pois é digno de condenação, porque conhece o caminho. Então quem se afasta, assim, eu fico imaginando a situação terrível que é. Por isso que nós temos que amar, investir, correr atrás. Mas o que eu e você precisamos muitas vezes ter determinação na nossa fé, para combater o espírito da apostasia. E o que é esse espírito da apostasia? É o que vai trazendo frieza. A santificação é o fogo de Deus, aquilo que Romanos 12 fala, para não sermos vagarosos, mas fervorosos na nossa fé no Senhor, fervorosos no Espírito. O apóstolo Paulo, ele fala isso para a igreja de Roma, para eles serem incendiados pelo Senhor. Já para o seu discípulo Timóteo, ele aponta, carta de 2 Timóteo, capítulo 3, ele vai falando que nos últimos dias surgirão homens amantes de si mesmos, mas amantes dos prazeres, e começa a decorrer uma lista de pecados, e ele fala algo muito interessante, que ele fala, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes tais, Timóteo, eu te advirto, afasta-se deles. Você quer se assustar que isso, ele não está falando para Timóteo não ir nas tabernas que havia onde Timóteo estava, para ele ir com os amigos de faculdade, do trabalho que Timóteo tinha. Ele estava falando para os irmãos dentro da igreja, que já estavam negando a eficácia da salvação e a eficácia da piedade que é em Cristo Jesus.
E Paulo fala, afaste-se deles. Porque em determinado momento, o Timóteo, se você ler a carta, você vai vendo que ele está sofrendo uma crise existencial dentro dele. Já no capítulo 1, Paulo fala, desperta o dom de Deus que há em você através da minha imposição de mãos. E você vê que Timóteo, ele estava abalado, ele não estava tão fervoroso como anteriormente Paulo conhecia. Mas eu e você temos que ter determinação para esse espírito de apostasia não entrar no nosso coração. Como a apostasia começa a entrar? Você perde seu foco e propósito. A santificação te traz foco, te traz propósito. Você não vem no culto só para receber uma bênção. Você vem no culto para glorificar Deus Altíssimo, a qual a palavra fala que quando há o louvor do povo, os céus e terra se unem, Deus é entronizado em meu louvor, você vem desfrutar dessa presença. Você vem com propósito. Você lidera um life group com propósito do quê? De esvaziar o inferno. Você é discipulado porque a cada dia você quer ser a semelhança de Cristo e compreende aquilo que a palavra de Deus aponta do caminho da santificação. Confessais as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros para serem curados. Você crê que você chega naquele momento santo do discipulado. Abre o teu coração. O homem de Deus que Deus colocou, a mulher de Deus colocou ali como cobertura sobre a sua vida. Coloca uma mão com autoridade, liberando a unção do céu de restauração, cura e libertação. Mas quando nós perdemos propósito, o discipulado é aquilo, já está dando 10 minutos falando, pelo amor de Deus, para de falar, infeliz. Pelo amor de Deus, já é 8h40 ainda, ele está falando, 9 horas, eu quero ir na feira, comer um pastel, e um caldo de cana e talvez um churrasquinho grego. Nós temos que manter o nosso foco no autor e consumador da nossa fé. Isaías 45:22 fala isso. Olhai para ele e sereis salvos. Quando nós começamos a olhar muito para a terra, nós perdemos a dimensão do nosso propósito no Senhor. E aí começa a entrar essa apostasia, a indiferença, e começamos a negociar valores inegociáveis do reino. A santificação é um chamado para todos, nós vemos aqui Paulo escrevendo. A santificação, ela aponta para todo o nosso corpo, alma e espírito. 5 sentidos. O que você vê é o que Jesus está vendo. 1 Coríntios 6, a partir do 15, fala, ora, vós não sabeis que sois templos do Espírito Santo? E que é templo? É a habitação do Senhor. Ali Paulo está advertindo a igreja de Corinto que estava numa perversidade só. Mas quando eu olho isso, falando, eu sou templo, eu sou habitação de Deus, o mesmo Espírito que pairava sobre a terra, Deus decidiu habitar em mim. O mesmo Espírito que Romanos fala, que ressuscitou Cristo dos mortos, é o Espírito que habita em mim, é o Espírito que habita em você. É o Espírito que Ele faz, dá vida e sentido para a nossa vida. Então, primeira coisa, santificação nos nossos olhos. Santificação naquilo que nós ouvimos. Porque muitas vezes nós participamos de conversas, passivamente escutando um ou outro comentário. Já dei um testemunho aqui da empresa que eu trabalhava, os motoboys só falavam besteira, nada contra os motoboys, Maurílio. Mas os caras só falavam besteira o tempo inteiro. E toda hora eles ficavam me tentando. E um dia eu resolvi responder uma piada, aí eu respondi de uma maneira correta, crente, do 7º dia. E aí os caras pesaram mais ainda, aí minha gerente foi, me defendeu, aí os caras, todo mundo foi embora, ficou todo mundo calado. Mas o que acontece muitas vezes quando nós não temos essa postura que o Gui fala, né, de crentão mesmo, fervoroso. Sansão, a Bíblia fala que Dalila decorreu cada dia falando, até ele descobrir o coração. Às vezes um amigo teu de futebol começa a falar piadinhas com conotação sexual, você não mostra a sua postura. Dentro da faculdade a mesma coisa, dentro do trabalho as piadinhas, a difamação do chefe, do local, e aquilo vai entrando. E toda semente que entra, ou você arranca, ou ela vai germinar e um dia vai dar fruto. Por isso a santificação daquilo que ouvimos, a santificação daquilo que falamos. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo escreve, falando para não falarmos palavras torpes. E muitas vezes palavras torpes não é palavrão, mas a falta de fé. Se eu e você somos povo de fé, que a Bíblia fala, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas antes cumprirá aquilo que apraz, aquilo que ela foi direcionada. Em casa a gente fez um jejum que a gente considera um palavrão, falar, eu estou cansado. Gente, você fala 10 vezes eu estou cansado, você descansa, sim ou não? Parece você ficar, eu estou cansado, eu estou tão cansado, eu estou tão cansado. Então a gente se vigia, um ou outro vai vigiando, né? Não, olha, toma cuidado nisso.
Então, qual é a palavra que nós sempre temos que ter? Palavra de fé, a palavra de esperança. Situação está contrária. Falava, não, meu Deus é capaz de abrir o mar nessa situação. O Brasil passando no vermelho, na crise que já passou. Uma das coisas que nós temos que crer, no céu não há crise. Se Deus é galardoador daqueles que o buscam, os filhos de Deus não vão passar pela crise apertado. Se estiver passando, é processo que nós temos que entender. Deus, para que eu estou passando isso? Me ajuda a enxergar nesse processo de santificação para ser a semelhança de Cristo. Por que eu estou passando isso? Então nós temos que nos santificar os nossos sentidos, santificar a nossa mente, santificar as nossas motivações, santificar o nosso coração. Porque nós somos justificados no Senhor para andar em santidade, em comunhão. E a santidade, um dos aspectos central do caráter da santidade, porque é a expressão da natureza de Deus. Se o Espírito Santo habita em nós, em mim, em você, não faz visitação, que nem no Antigo Testamento, habita. Nós temos que desejar ardentemente ter a natureza de Cristo em nós. Por isso a palavra de domingo falou tanto comigo. Tanto comigo. Você pode ler Gálatas, lá, os frutos do Espírito, você fala, meu Deus do céu, ainda estou no açougue ainda. Tem uns bifes aqui que o Senhor tem que tirar de mim, com umas obras da carne às vezes. Né? Vai lá, assa Senhor, faz churrasco dessa obra, até eu desfrutar dessa mansidão bela, dessa temperança, de tudo isso. Então nós temos que ansiar e desejar, cada dia mais, ser semelhante a Jesus. Cada dia que você passa, o seu destino final é aquilo que Paulo fala, que quando ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o maior sentido da nossa caminhada cristã aqui na terra. Nós podemos ter homens referência, não, esse cara me inspira. Não, esse daqui é gente boa. Nossa, esse aqui é da hora, olha a fé desse cara. Mas o nosso maior alvo é ser semelhante a Cristo. A pessoa olhar e falar, cara, nem sei direito desse Jesus que você fala, mas você parece muito com ele. Eu lembro quando a gente tinha um GE no Guarujá. Pensa a coisa mais insana fazer um GE no Guarujá. Era 2h30 para ir. O Guilherme falava, Du, tira aliança, tira relógio, né? Tira até se tiver cabelo comprido, tira a jaqueta, vai de chinelo, porque daí depois eu descobri que o bairro onde eu tinha o GE era dominado por uma facção criminosa e assim, era um negócio muito terrível. Eu ia lá que nem tonto, com o carro e voltava. Uma das vezes que nós fomos, roubaram o celular da menina que estava com a gente, no lugar que a gente foi tomar açaí. E aí, assim, as meninas tudo me ligaram desesperadas, os caras estão sendo grossos com a gente, e tal, e tal, e tal. E aí eu já fico preocupado, que estava fazendo GE, falando, meu Deus do céu, minha esposa, quanto pessoal que a gente trouxe. Falando, não, senhor, a gente veio aqui, com tudo que a gente vem, a gente vai sair, o diabo não vai roubar nada. Aí chegou lá, Deus deu graça, o cara pegou a câmera, achou a câmera, a funcionária que roubou o celular. Aí beleza, aí entrou PM, eu olhei pelos PMs, orei por todo mundo lá, uma loucura, o cara com dor nas costas sendo curado. Aí o cara falou, agora eu tenho que demitir essa moça, eu preciso que você registre boletim de ocorrência. A gente foi na delegacia, registrou o boletim de ocorrência, aí chegou o namorado da moça. A moça, a primeira coisa que ela falou para mim, eu sou crente, jamais eu vou roubar no sei lá o quê. Eu falei, não moça, eu não estou falando que você roubou, mas você não viu o celular, por acaso não caiu no lixo? E aí a câmera mostra a que se declarou crente verbalmente, pegando o celular, enrolando o negócio, guardando na bolsa dela, no papel alumínio e tudo mais. Aí ela começou a chorar, falando, eu não sei. Eu falei, olha, você está perdoada, a menina que roubou o celular perdoa ela, orou por ela. Daí o namorado dela, a gente foi, ministrei com ele uma palavra que Deus me deu muito certeira. Aí no outro dia ele mandou uma mensagem para mim. Você deve ser muito feliz servindo a Jesus, porque eu vi os seus olhos brilhando, e isso me deu vontade de voltar para a casa do pai e tocar baixo. Ele era baixista, né? E eu olhei falando, olha que poderoso. A palavra que a gente prega, muitas vezes as pessoas olham como que ela é incendiária dentro de nós. Se é aquela historinha da carochinha ou se é um negócio que está vivo. Mas só existe uma maneira. É se eu e você estamos com foco e o propósito muito bem firmado em Jesus. Se nós abandonamos muitas vezes o foco, começamos a olhar para o lado, nós começamos a se envolver com muitas preocupações, a qual Jesus advertiu para nós não termos. Embora o século que a gente vive, o tempo que a gente vive, a gente fica preocupado, sim, o tempo direto, sim. Mas nós temos que saber colocar as nossas preocupações e ansiedades diante dele. A única coisa que ele pediu é para a gente descansar nele. A fé é o oposto do trabalho, é descanso. E qual é a coisa mais difícil do crente fazer? Descansar no Senhor. Descansar. Não, Deus, está muito difícil, eu tenho que fazer. Não, Deus do céu, pelo amor de Deus, eu estou precisando dessa porta. Deus, se não fizer, eu vou dar um jeito.
nós temos que aprender a falar: Deus, eu confio em Ti. 1000 cairão, 10.000 cairão, eu não serei abalado, porque o Senhor está comigo. E eu vou descansar. Se essa é a Tua vontade, esse é meu descanso. Então a santificação nos aponta a esse passo em Jesus. A nós aprendermos a descansar, a confiar. E um dos pontos da santificação, que o plano divino da salvação, ela se estende no terceiro passo, que é a glorificação. Romanos 8, verso 30. Romanos 8:30, a palavra de Deus fala o seguinte: e aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também justificou. Até aqui, aos que justificou também glorificou. Isso aqui aponta o que eu e você fomos chamados para desfrutar da eternidade, de desfrutar da própria presença do Senhor. E Jesus, ele falando isso no Evangelho de Mateus, capítulo 19, ele está falando ali da restauração, dessa glorificação. Queridos, eu e você temos que ter uma ciência dentro da nossa cabeça, que a nossa vida é um sopro, é muito breve. Nós não temos controle de nada. Se tivesse controle, eu não teria cabelo branco. Como eu não desejaria a cada ano ver umas mechas brancas aí aparecendo. E aí você disfarça, puxa um para lá, um para cá. Né? Outros teriam controle de: não, pelo amor de Deus, não cai cabelo, nasce cabelo. Outros falando: não, pelo amor de Deus, esse pneuzinho aqui, né, some. Nós não temos controle. Para vocês terem ideia, cada vez eu fico... Isso me traz a ciência de como que o nosso tempo é muito passageiro. Hoje, um parente nosso, né, o pai do esposo da irmã da Rúbia, foi no posto de gasolina, abasteceu o carro. Na hora que ele foi pagar, caiu duro no chão, morreu. Caiu duro, morreu. O velho saiu para abastecer o carro. 2 semanas atrás, a gente estava no casamento com ele. Eu abracei ele, conversei, dei um sorriso. Ele falou como que ele estava. Foi abastecer, uma atividade natural. Deus nos dá o fôlego de vida. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos passar aqui. Mas uma coisa que eu e você temos que ter uma consciência plena e sã e sempre latente na nossa mente. Que nós um dia estaremos no nosso lar verdadeiro, que é o lar da glória. Que é ao lado de Jesus. Porque todo esse processo da justificação mediante a salvação em Cristo Jesus, da santificação, aponta a glorificação de nós desfrutarmos da glória de Deus no céu. De nós desfrutarmos dele. É essa a nossa esperança. A vida eterna não acaba aqui quando você aceita Jesus, querido. Aceitou Jesus, acabou, já era. Ser crente ia ser muito fácil. Ia até ser chato, morreu depois. Mas existe algo melhor para as nossas vidas quando nós partimos daqui. Sabe o que é esse algo melhor? O próprio Jesus. O próprio Jesus. E olha que interessante o que o apóstolo João captou no livro de Apocalipse, quando ele fala desse galardão eterno. Antes, deixa eu ler ali Mateus 19, do 28 ao 29. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão. Olha a promessa que o Senhor tem para nós. E Apocalipse 21, sete. Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quantos são mais que vencedores em Cristo Jesus? Esse é o nosso galardão, esse é o nosso troféu, sermos filhos de Deus. E para terminar aqui, chamar os irmãos do louvor já, para a gente já orar aqui no final. O ato final da glorificação é para que eu, os remidos em Cristo, participe da glória deles. Queridos, eu não sei como que está a sua visão no meio de todo esse processo. Mas, conforme nós lemos em Filipenses 1:12, para finalizar aqui, 2:12,
Vou ler o 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E a palavra de Deus aponta que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então no seu lugar, pode ficar de pé já. Eu não sei se você tem desfrutado dessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei se na sua caminhada você tem sentido o seu coração, esse processo de santificação, o seu coração se esfriar. Mas eu quero falar, Deus é poderoso para restaurar. Eu amo demais quando o profeta Isaías, ele fala que Deus não apaga o pavio que fumega, nem esmaga a cana quebrada. Antes traz um novo fôlego. Deus tem um novo fôlego de amor no teu coração. Deus tem uma nova visão, como naqueles primeiros dias que você ansiava, desejava fazer a obra de Deus, sem se preocupar com salário, com dinheiro, com conta para pagar. Você só se preocupava em uma única coisa, agradar ao Senhor. Deus quer restaurar essa simplicidade em nós, para que nós possamos experimentar as 3 dimensões que existem na salvação. A justificação em Cristo Jesus, a santificação, o nosso processo de se parecer com Ele, e o nosso ponto final, a eternidade, a glorificação. Então eu quero orar com vocês. Se você também quiser orar, coloca o teu coração diante de Deus, apontando aquilo que você necessita.